Eu sempre digo, irmãos, que Pedro foi um apóstolo singular, diferente dos outros. Não que ele fosse melhor do que os outros, mas ele era diferente dos outros. Pastor, por quê? Porque nenhum dos outros apóstolos ouviu dos lábios de Jesus o que Pedro ouviu. É por isso, meu pastor Edson, que a carta de Pedro é considerada a carta mais pastoral do Novo Testamento. Porque o que ele ouviu dos lábios de Jesus, meu pastor, só ele ouviu. E o que ele ouviu? E olha que ele ouviu por 3 vezes. Ele não ouviu por uma vez só. Por 3 vezes o Senhor Jesus, restaurando a vocação de Pedro, disse para Pedro assim: Pedro, pastorei as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Nenhum dos outros irmãos ouviu o que ele ouviu. Eu queria ler o capítulo 5 com vocês, se vocês me permitem, e quero tecer alguns comentários rápidos. Capítulo 5, versículo 1 a 4, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nesse belíssimo texto, irmãos, Pedro faz uma advertência solene aos presbíteros, aos pastores das pequenas comunidades da Ásia Menor, porque se você ler a carta, você vai ver que lá no capítulo 1 ele fala que ele está escrevendo aos crentes da dispersão, aqueles que são forasteiros. Pedro de Roma escreve às comunidades da Ásia, dizendo o seguinte: a perseguição está às portas. E ele então escreve uma carta profundamente encorajadora, para que os crentes pudessem suportar a aflição, como no capítulo 1 ele fala, como fogo que depura o ouro. E aqui no capítulo 5, irmãos, Pedro dirige a sua palavra aos seus colegas, e eu fico encantado, porque a Igreja Católica Apostólica Romana teima em colocar em Pedro uma autoridade que ele não tem. E aqui nessa carta já nos mostra uma verdade muito linda. Qual é, pastor? Pedro não é diferente dos outros. Por quê? Porque no verso de número 1 ele diz: eu presbítero como vocês. Pedro não se coloca superior a ninguém. Pedro se iguala aos presbíteros e pastores que pastoreavam as comunidades da hoje Turquia, mas naquele tempo da Ásia Menor. E o interessante que as advertências de Pedro, Guilherme, são com respeito ao exercício do ministério, ao desempenho do ministério. Eu sempre costumo dizer que os nossos seminários, eles costumam formar teólogos. Os nossos seminários, eles têm, na minha opinião, viu, irmãos, uma falha. Qual é, pastor? Eles são muito bons em formar teólogos, mas eles ainda falham em formar pastores. Porque eu acho que teólogo e pastor têm uma diferença. Todo pastor deveria ser um teólogo, mas nem todo teólogo é um pastor. E eu costumo tecer essa diferença através de uma comparação que eu acho interessante. Teólogo é paisagista, pastor é jardineiro, tem uma diferença. Teólogo faz o projeto, conhece as coisas e as leis.
O jardineiro põe a mão na terra, faz o jardim florescer. Por isso, Pedro escreve advertindo os pastores quanto ao exercício do ministério pastoral, porque no seminário, viu, meu secretário executivo, a gente aprende muita teologia, a gente conhece lá as doutrinas, a cabeça da gente é cheia de informações com respeito à Bíblia, não é? Isso se chama-se teologia. É bem-vinda, pastor? É muito bem-vinda. Jonathan Edwards já dizia que todo pastor tem que ser um teólogo. Mas na verdade, irmãos, uma coisa é você ser um teólogo, outra coisa é você ser um pastor. E é por isso, Gui, que eu escolhi esse texto, porque esse texto tem a ver com exercício, com desempenho, com a mão na massa. Esse texto não tem a ver com paisagista, esse texto tem a ver com jardineiro. E quando você sai do seminário, você vai aprender a ser um jardineiro. Porque lá no seminário, durante 4 anos, você aprende a ser paisagista. Mas agora é que o pastorado vai acontecer. O desempenho, o exercício do ministério pastoral. Vejamos então quais são essas advertências de Pedro quanto ao desempenho e quanto ao exercício do ministério pastoral. Eu consigo destacar nesse texto 4 advertências que Pedro faz aos pastores, nessa lida maravilhosa de cuidar do jardim, que Deus plantou e espera que eu e você façamos florescer e frutificar. Interessante que Pedro aqui, Guilherme, ele dá uma ordem, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Essa tradução não é a melhor. A melhor tradução desse texto é: pastoreai o rebanho de Deus a vocês confiados. Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, primeiro, você vai pastorear um rebanho que não é seu. Porque tem muito pastor, irmãos, que acha que é dono da igreja. Estou certo, Roberto? Tem muito pastor, irmãos, que acha que é dono do rebanho. Tem muito pastor, irmãos, que diz para os crentes: faz, não faz, vem, não vem, como se ele fosse aquele que é o dono da igreja. Deixa eu te dizer o seguinte, meu filho: a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do pastor, do presbítero, a igreja é de Jesus Cristo, amém? Pastoreai o rebanho de Deus. Então, Guilherme, é coisa linda, mas coisa muito difícil, a responsabilidade é imensa. E o texto ainda diz assim: a vocês confiados. Sabe por quê, irmãos? Porque o rebanho é de Deus, mas ele foi confiado a nós, pecadores, né, Luiz? Miseráveis, falhos, com defeitos, com dúvidas, com incertezas. Mas foram esses homens, irmãos, que Deus escolheu para cuidar da igreja dele e confiou a igreja dele a esses homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho: pastorado é coisa muito séria. Porque a gente cuida do rebanho de um outro, você entende? O rebanho não é nosso, a igreja não é nossa. E Pedro é muito claro para dizer isso: pastoreai o rebanho de Deus a vós confiados. Pastor, como é que tem que acontecer esse pastorado? Quais são as advertências de Pedro quanto ao exercício do pastorado? Em primeiro lugar, Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus, não por obrigação, mas por vocação. Versículo de número 2 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Tem algumas versões que diz não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Esse espontaneamente, pastor, no original significa de forma voluntária, porque recebeu um chamado. Então, meus irmãos, pastoreai o rebanho de Deus
não por obrigação. O pastor que pastoreia por obrigação, ele já está entrando no ministério de forma errada. Porque o pastor, irmãos, antes de tudo, ele tem um chamado, ele ouviu uma voz, ele foi colocado no ministério não por ele, e ele não realiza de forma obrigado, ele realiza de forma voluntária, espontânea. Por quê? Porque foi Deus quem chamou, amém? Eu gosto muito, irmãos, de Paulo, quando ele escreve a Tito, na sua carta a Tito, lá em Creta, uma ilha complicada. No capítulo 1, no versículo 5, Paulo diz um texto lá que eu sou apaixonado por ele. Ele diz assim: por esta causa eu te deixei em Creta. Sabe o que significa isso? O ministério nos foi entregue. Não fui eu que escolhi, não. Eu fui deixado lá em Creta porque tinha uma necessidade lá e Deus me chamou para isso. Eu acho que o pastor, quando entra no ministério, irmãos, e ele pensa que ele vai pastorear porque ele tem uma obrigação, na minha opinião, ele já está entrando pela porta errada. Porque ministério não pode ser uma obrigação, antes de ser uma vocação. E Pedro lembra isso aos seus pastores: pastoreai o rebanho de Deus, não por obrigação, mas porque você foi chamado, porque você ouviu uma voz, porque o ministério pastoral não foi uma escolha que eu fiz, mas foi uma escolha soberana de Deus em me chamar e me ser considerado digno para o ministério. O apóstolo Paulo fala isso. Por causa do ministério que lhe foi entregue, Paulo enfrentava tudo e a todos. Sabe por quê? Porque ele sabia quem o chamou. Essa é a primeira advertência. Não entre no ministério porque você escolheu. Entre no ministério porque Deus te escolheu. Amém? A segunda advertência, irmãos, ainda se encontra nesse versículo. O texto diz assim: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não para adquirir, mas para servir. A palavra sorte da ganância significa não para obter um lucro desonesto, não para que você ganhe dividendos ou algo com o ministério. A ideia aqui de Pedro eram aqueles que mercadejavam a palavra de Deus. A ideia de Pedro aqui era daquelas pessoas que imitavam os filósofos gregos na época, que arregimentavam um séquito de seguidores, e esses seguidores davam dinheiro para esses filósofos. Quanto mais seguidores, mais dinheiro eles tinham. E quando o cristianismo entra dentro dessa cultura, alguns começaram a mercadejar a palavra de Deus em troca de dinheiro. E o apóstolo Pedro então escreve: pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância. Cuidado, viu, irmãos? Cuidado, porque infelizmente na sociedade moderna, secular, a ideia do pastor tem sido muito turvada por causa disso. As mídias televisivas adoram buscar uma brecha para dizer o seguinte: ah lá, está rico, está roubando da igreja, está usando o dinheiro da igreja. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o ministério pastoral, ele pode ser um ministério onde você visa o lucro, onde você visa o dinheiro, e principalmente, irmãos, o dinheiro desonesto. Mas acima de tudo, como Pedro ensina, com o desejo de servir, de entregar. O texto diz: mas de boa vontade. Sabe o que significa isso? Pronto para entregar e para servir o rebanho com a sua própria vida. O pastor, irmãos, ele é um servo da igreja. O pastor, ele é uma pessoa que ele serve o rebanho. Por quê? Porque Jesus deu o exemplo para nós. O próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus mostra isso em dois gestos dramáticos maravilhosos do seu ministério. Qual é, pastor? Primeiro, o lava-pés. Eu amo o lava-pés.
Porque quando Jesus termina o lava-pés, ele enrola-se novamente nos seus tecidos, e ele olha para os seus discípulos e diz: vocês compreenderam o que eu fiz com vocês? Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz com vocês, façais vós também. Sabe o que significa isso? O pastor é o servo menor da casa. É ele quem lava os pés dos outros. Ele é o servo que serve a igreja com tudo que ele é e com tudo que ele tem. Se o pastor entra no pastorado querendo usufruir, ele entra pela porta errada, porque ele precisa entrar no ministério para servir. Nós somos servos, servos do rebanho. Leia o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, leia o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Apóstolo, Paulo se chama? Não, Paulo, servo de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, essa é a segunda advertência que Pedro trata os seus presbíteros e pastores. Pastoreai o rebanho de Deus não para adquirir, pastoreai o rebanho de Deus para servir. O nosso desejo é servir. Queremos servir a igreja, queremos nos doar para a igreja, queremos nos gastar, não é isso que Paulo diz? Em prol da igreja. Queremos oferecer, irmãos, tudo que temos, tudo que somos. E por favor, irmãos, nós não queremos acumular nada. O nosso tesouro não está aqui, não é, pastor? O nosso tesouro está em outro lugar, amém? A terceira advertência, verso 3, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, nem como dominadores dos que vos foram confiados. A terceira advertência, irmãos, de Pedro aos seus pastores é: pastoreai o rebanho de Deus não para ordenar, mas para inspirar. Isso é muito bonito. A gente é chamado para ser pastor, não para ser um general, não para ser um comandante de ordem, não para ser alguém que fica ditando normas e regras. O texto diz: nem por sorte da ganância. Há algumas traduções que diz que ele não seja um déspota. Quem que é o déspota? É aquela pessoa, irmãos, que exerce o domínio e absolutamente não dá nenhum tipo de liberdade para ninguém, porque ele impõe a sua vontade a todo mundo. E olha, vamos tomar cuidado com isso, porque nós não fomos chamados para sermos dominadores do rebanho. Primeiro, porque o rebanho não é nosso. E segundo, irmãos, que o próprio Jesus Cristo nunca fez isso conosco. Portanto, Pedro, irmãos, ele nos ensina nessa noite que nós não fomos chamados para ordenar as pessoas, para mandar as pessoas. O pastor não é aquele que ordena, mas ele é aquele que inspira. Ele é aquele que de repente ele mostra através da sua vida, da sua inspiração e daquilo que ele representa na vida do rebanho. Eu gosto muito, irmãos, quando eu cheguei no presbitério de Maringá, não sei se os irmãos aqui vão se lembrar, talvez o Azael se lembre, eu me lembrei do sermão que eu preguei lá, Mateus 11, 28 a 30. Eu falei dos atributos ministeriais de Jesus que devem ser os atributos da igreja. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é o quê? Suave, e o meu fardo é leve. Aqui, irmãos, Jesus mostra e ilustra muito bem o que Pedro quis dizer no versículo 3, quando ele fala: nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A gente aprende com Jesus, porque Jesus diz assim: aprendei de mim. Em outras palavras, eu sou o paradigma, eu sou o modelo. Olhem para mim que vocês vão se inspirar em mim. Agora, irmãos, o que eu acho lindo é que ele diz assim: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Isso tem a ver com o exercício, com o desempenho do ministério pastoral. O pastor não pode ser uma pessoa soberba. O pastor não pode ser uma pessoa arrogante. O pastor não pode ser uma pessoa que exerce o mando porque ele tem uma igreja para pastorear. Mas o pastor é um tipos. A palavra modelo é a palavra tipos, no grego, de onde vem a palavra tipografia. Sabe o que significa isso? O pastor, para inspirar as pessoas, para motivar as pessoas, tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo. Ele tem que ser uma fonte de inspiração para os outros. Por quê? Porque a nossa sociedade precisa disso, ainda mais em dias como os nossos, onde aqueles que estão naqueles cargos graúdos não tem sido fonte de inspiração para ninguém, pelo contrário, tem sido fonte de vergonha. Mas louvado seja Deus, meu pastor, que nós temos a igreja, amém? E na igreja, meu Guilherme, Pedro diz que nós temos que nos tornar modelos do rebanho, amém? Lembra do que ele disse para Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis. Pedro diz a mesma coisa. Pastoreai o rebanho de Deus, não para você exercer o mando, mas para você inspirar. Inspirar com o quê? Com a sua vida, com a sua humildade, com o seu amor, com a sua mansidão, com aquilo que de repente cativa e enleva a alma das pessoas e elas se sintam fortalecidas para seguir a Cristo, porque estão vendo em você um modelo promissor, amém? Quantos pastores, irmãos, têm caído? Quantos pastores têm falhado e levado juntamente com eles um roldão de pessoas? Quantos são aqueles, irmãos, que estão aí propagando absurdidades na internet, que antes eram homens celebrados por muitos? Quantos são aqueles, irmãos, que de repente influenciaram uma geração inteira e hoje, irmãos, apostataram da fé e abraçaram uma ideologia nefasta e tem causado tão mal à igreja de Cristo? Pastoreai o rebanho de Deus, não para ordenar, mas para inspirar. Precisamos de homens, irmãos, que inspirem as pessoas. Precisamos de crentes, modelos para essa geração perversa e corrupta. Precisamos, irmãos, de uma igreja que, em meio ao caos que se impera na nossa nação, seja um farol a brilhar e a iluminar. E esse farol começa a brilhar onde? No púlpito, na pessoa do seu pastor. Versículo 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, palavra difícil, né? Coroa da vida. A quarta advertência de Pedro aos seus pastores é: pastoreai o rebanho de Deus, não para lisonjas do homem, mas para agradar a Deus. O ministério pastoral, querido, não é para passar a mão na cabeça de ninguém. O ministério pastoral não é para você ficar pisando em ovos, com medo de lisonjear as pessoas. O ministério pastoral, como diz o Hernandes, é um ministério em última instância de um homem só. O nosso ministério tem que agradar a Cristo. E às vezes, agradando a Cristo, vai desagradar você. Às vezes, agradando a Cristo, vai incomodar você. Às vezes, agradando a Cristo, vão tolher os seus desejos e prazeres carnais. Mas o pastor, irmãos, como diz o texto, ele precisa ter essa coragem, sabe por quê? Porque é de Cristo que ele vai receber a coroa, amém? A palavra imarcessível, sabe o que significa? Aquela que não murcha. Porque naquele tempo os Jogos Olímpicos eram coroados com as coroas de louro.
Eles colocavam na cabeça dos campeões a coroa de louro, só que aquela coroa de louro, ela murcha. Mas Pedro diz, irmãos, que quando o Supremo Pastor se manifestar, nós temos um prêmio, amém? Ele tem preparado para nós uma coroa, e essa coroa é imarcessível, ela não murcha. E sabe o que o texto diz? Ele vai dar para nós essa coroa. Por quê? Porque o ministério pastoral, irmãos, não ele pode ser desempenhado para lisonjear o coração dos homens, mas para agradar a Cristo em última instância. Amém? Quero concluir com uma palavra do nosso mestre Calvino. Calvino, irmãos, é o nosso mestre, né, Gui? Teologia reformada. Você aprendeu também no seminário. Calvino foi um gênio mesmo. Um homem além do seu tempo. Quero terminar, Gui, com essa palavra de Calvino que ele diz assim: o púlpito é o lugar mais importante da igreja. Calvino diz que o púlpito é o trono de Deus, onde ele governa o seu povo pela pregação correta da palavra de Deus. Portanto, irmãos, o pastor, ele tem algumas advertências que ele recebeu da parte de Deus. O pastor é aquele que foi chamado por Deus, Gui. É aquele que tem a certeza e a confiança disso. Ano que vem é o ano do meu jubileu. Jubileu são 25 anos. Ano que vem eu vou fazer 25 anos. Num culto como esse, eu fui ordenado e recebi minha carteira. E graças a Deus, que não foi o homem que me chamou, foi Deus que me chamou. Amém? O pastor tem que ser um servo da igreja. O pastor não está aqui para mandar. O pastor está aqui para servir. Amém? O pastor tem que ser, além de um servo, ele tem que ser um modelo do rebanho. De que, pastor? Primeiro, de piedade. A igreja vai onde a piedade do pastor vai. Se a piedade do pastor não avança, a igreja não avança. Se a fidelidade do pastor não avança, a igreja não avança. Se a lisura, honestidade, hombridade do pastor não avança, a igreja não avança. O pastor é o modelo. E o pastor é aquele que agrada a Cristo em primeiro lugar, porque vai receber dele a coroa da vitória. Amém?